o governo precisou publicar, está no Diário Oficial da União desde ontem, a portaria que oferece as balizas, né? Como eu disse, coloca com a firmeza possível o trem pagador das emendas parlamentares, pagador pelo governo, no trilho frouxo, plantado por Flávio Dino. Para que fique bastante claro, o que determina a portaria aponta como se deve dar objeto à emenda PIX. Esse é o lugar, sobretudo, em que se colocou luz, né, em termos de transparência. Isso foi, modéstia à parte, antecipado aqui no programa. O que foi antecipado aqui no programa? Que, diante do conjunto de pressões e de gestões do Supremo Tribunal Federal sobre alguma transparência relativamente a emendas parlamentares, que o anel que se ofereceria para que fossem mantidos os dedos e, portanto, as mãos seria o da emenda PIX. E era mesmo um absurdo, um negócio esculachante, ainda mais porque o conjunto da gestão do orçamento, da porção do orçamento sob gestão do parlamento, é um conjunto raro de inconstitucionalidade. Mas, especificamente, a emenda PIX era o suprassumo da bizarrice, porque imagine você mandar bilhões de reais para pontas, para municípios, para prefeituras, sem apontar a destinação. Uma espécie de dinheiro a fundo perdido. Cai na tua conta, você sabe quem está mandando, e a razão é essa, eu sou o padrinho da emenda, não é secreto isso, mas secreto é a rigor, porque não apontado, não atrelado a uma política pública, a um programa específico, dinheiro cai na conta da prefeitura para o cara fazer o que quiser. Absurdo. Então, no ponto emenda PIX, há sim um rigor maior, já previsto, de modo que agora, meu Deus do céu, a gente tem que agradecer por isso, pelo cumprimento de uma obviedade como essa, considerando os princípios constitucionais que estão aí, eficiência na administração pública, portanto, eficiência no gasto público. Então, entregaram o anel da emenda PIX. Vamos dar objeto, tem que apresentar um plano de trabalho dentro de um prazo, e o dinheiro vai girar. E as emendas de comissão, Andreasa, o que a portaria diz a partir do que... O que a portaria disciplina a partir do que determinar adicionalmente o ministro Dino? Que se abra um canal, como portal da transparência, aberto esse canal, para que saibamos quem são os padrinhos das emendas de comissão, que é a superfície onde se opera o orçamento secreto. Então, muito obviamente, e aqui é engraçado porque só se ataca, eu insisto, a questão da transparência, não se ataca na emenda de comissão o autoritarismo na gestão desses dinheiros. Esse está passando ao largo e é o que verdadeiramente interessa. Ficamos com a ideia da transparência, porque o bicho foi chamado de orçamento secreto, mas o autoritarismo é ainda mais grave na gestão de bilhões de dinheiros públicos. Mas, objetivamente, sobre emenda de comissão, um canal de identificação dos parlamentares padrinhos das emendas de comissão e também da de relator. Vejam isso, há restos a pagar da emenda de relator. Operação Orçamento Secreto, que foi proibida pelo Supremo Tribunal Federal. O parlamento nunca cumpriu integralmente a decisão de 2022, liderada por Rosa Weber, relativamente a emendas do relator, que é a versão 1.0 do Orçamento Secreto. Ainda tem restos a pagar e estão pagando. E o Supremo, e o governo agora também fazendo a sua parte, por meio dessa portaria, pedindo que se dê o nome dos padrinhos. Olha quanta boiada já passou de 2022 para cá. Essa é uma razão porque o mundo real nos ensina a desconfiar da eficácia do que dispõe, do que exige, que é muito pouco, adicionalmente, Flávio Dino, porque o parlamento, com a participação do governo, antes de Bolsonaro, agora de Lula, essa dupla, essa parceria tem ignorado, driblado, encontrado caminhos para driblar as decisões do Supremo Tribunal Federal, mas aí está a portaria, no caso das emendas de comissão e da emenda do relator, exigindo a identificação dos parlamentares padrinhos. Então você ficará sabendo
quem é o padrinho da emenda, aquele que aponta. Essa é a ideia. Mas é a ideia desde 2022. A gente tem memória, e não foi cumprido. Mas isso aqui se tenta fazer de novo. Mas passando esquecido, quem é o padrinho do padrinho? E aí entra a questão do autoritarismo, que não tem sido atacado. É o principal, é a maior gravidade entre as gravidades do esquema do orçamento secreto. Porque alguém só é padrinho, portanto, só poderá mandar dinheiros, essa é uma porção importante, volumosa, não impositiva da gestão do orçamento na matéria emenda parlamentar. Só pode ser padrinho, portanto, agora tudo mais constante identificado, se vingar agora o que já é pedido desde 2022 e que é uma obviedade à luz da Constituição, só pode ser padrinho de emendas quem é apadrinhado dos donos do parlamento. Esse apontamento autoritário, feito pelos Liras da vida, Lira vai, Lira vem, Lira vai embora agora, acaba o seu mandato, virá outro Lira, e a Davi Alcolumbre continua, e Ciro Nogueira continua, e o próprio Lira continuará com alguma influência por algum tempo. Esses são os caras que controlam mesmo, pouquíssimos caras que controlam a distribuição das emendas parlamentares. Esse aspecto autoritário, sobre isso não se terá a transparência posta. E isso continuará acontecendo. É o que transforma o parlamento, como eu tenho dito aqui, cada vez mais numa Câmara de Vereadores federal. Os parlamentares abrem mão das suas prerrogativas, abrem a mão da atividade legislativa, do rigor, do exame, da oposição, da formação de minorias, de resistências, porque bem aquinhoados por emendas parlamentares. Então, escolhidos por quem manda, beneficiados pelos donos do parlamento, têm os seus dinheiros, os dinheiros que eles apadrinham, dinheiros públicos, chegando na ponta, exerce o seu poder, a sua vereança naquele local, em troca de aclamar, por exemplo, Hugo Mota, presidente da Câmara. Nós temos um problema que o orçamento secreto expressa, um problema de autoritarismo. Não nos enganemos a esse respeito. Bem, no caso das emendas de comissão, atenção para a redação da portaria do governo, tá? Essa que disciplina, que bota nos trilhos frouxos o trem pagador das emendas, os trilhos frouxos criados por Dino, porque Dino é tratado como o resistente da República. Isso é uma coisa que me incomoda, eu estou apontando aqui. Fica parecendo que Dino não liberou o pagamento das emendas, gente. Já perceberam isso? Parece que Dino não liberou. Eu falo que Dino liberou, o pessoal fala que eu estou mentindo. Não é assim. Dino liberou com ressalvas. Sim, Dino liberou com ressalvas. As ressalvas são essas aqui, que vão sendo disciplinadas materializadas nessa portaria do governo. Portaria que faz o dinheiro sair com muito pouco controle adicional. Parece que Dino não liberou as emendas, ele liberou. Parece que mudou muita coisa de agosto para cá e não mudou. Dino proibiu, suspendeu o pagamento das emendas em agosto. De lá para cá, o que mudou? Para melhor. Para tornar mais rigoroso, para controlar essa doença chamada orçamento secreto. Não mudou nada. O pior, o esquema foi sofisticado por meio da Lei Complementar 210, cujos termos vão sendo mais ou menos disciplinados aqui nessa portaria. O dinheiro vai sair, os pagamentos vão ser feitos. Dino, repito aqui, liberou o pagamento das emendas, mesmo de agosto até aqui, nada tendo acontecido que justificasse juridicamente essa mudança de posição. Se ele suspendeu lá atrás, em agosto, o pagamento, não há nenhuma razão jurídica para a liberação agora, que nada mudou, se não piorou. E esse é o ponto em que eu tenho insistido aqui. Mas Dino é o disciplinador das emendas. Nós já vimos isso, foi Rosa Weber em 2022. E a máquina continua girando, a portaria vem aí para isso. Vamos lembrar que Dino foi o proponente de um grande acordo, mesa de conciliação, que desagou nisso aqui. Ele cria mais exigências, cria mais barreiras, faz, maledicente diria, faz o seu papel nesse grande teatro, mas objetivamente os dinheiros estão liberados para pagamento. No caso
das emendas de comissão, eu diria aqui, poderá ser considerado apontador, né, o padrinho, digo eu, de emenda qualquer parlamentar que assim se identifique, inclusive os líderes partidários. E a Lei Complementar 210 cria, parasitando a emenda de comissão, a figura da emenda de líder partidário. O líder partidário seria, no futuro, na continuação do orçamento secreto em 2025, segundo a Lei Complementar 210, o líder partidário seria a nova fachada. A nova fachada é, portanto, aquela figura que carimba, que apadrinha as emendas para que fique escondido o verdadeiro patrono do dinheiro.